Evangelho de Mateus, capítulo 28. Nós estaremos lendo todo o capítulo 28. Irmãos, quando nós falamos sobre Páscoa, sobre ressurreição, é uma mensagem que ela deve ser pregada no mínimo no período da Páscoa. A ressurreição de Cristo é algo que deve estar latente, permanente no nosso entendimento, no nosso coração, o significado da ressurreição. Então, no período da Páscoa, nesse período do ano, é obrigatório nós refletirmos sobre os textos bíblicos que falam acerca da ressurreição do Senhor Jesus. Então, se você tem pelo menos 30 anos, 20 anos de caminhada, então pelo menos 20 vezes ou 30 vezes você deve ter ouvido esse sermão, uma reflexão sobre a ressurreição do Senhor Jesus Cristo. Então vamos ler Mateus 28, do versículo 1 ao versículo 20. Então vamos aí maratonar no capítulo 28 de Mateus. Diz assim o texto na minha Bíblia, se vocês quiserem acompanhar no telão, se vocês quiserem acompanhar na sua Bíblia, o importante é você acompanhar a leitura. E no fim do sábado, quando já despontava o primeiro dia da semana, Maria Madalena e a outra Maria foram ver o sepulcro. E eis que houveram um grande terremoto, porque um anjo do Senhor, descendo do céu, chegou, removendo a pedra, e sentou-se sobre ela. E o seu aspecto era como um relâmpago, e o seu vestido branco como a neve. E os guardas, com medo dele, ficaram muito assombrados e como mortos. Mas o anjo, respondendo, disse às mulheres: não temais, não tenhais medo, pois eu sei que buscais a Jesus que foi crucificado. Ele não está aqui, porque já ressuscitou, como havia dito. Vinde, vede o lugar onde o Senhor jazia. E depois imediatamente dizei aos seus discípulos que já ressuscitou dos mortos. E eis que ele vai adiante de vós para a Galiléia. Ali o vereis. E eis que eu vou-lo tenho dito. E saindo elas pressurosamente do sepulcro, com temor e grande alegria, correram a anunciá-lo aos seus discípulos. E indo elas, eis que Jesus lhes saía ao encontro, dizendo: eu vos saúdo. E elas, chegando, abraçaram os seus pés e o adoraram. Então Jesus disse-lhes: não temais, ide dizer a meus irmãos que vão a Galiléia, e lá me verão. E quando iam, eis que alguns da guarda, chegando à cidade, anunciaram aos príncipes dos sacerdotes todas as coisas que haviam acontecido. E congregados eles com os anciãos, e tomando conselho entre si, deram muito dinheiro aos soldados, dizendo: dizei, vieram de noite os seus discípulos, e dormindo nós, o furtaram. E se isto chegar a ser ouvido pelo presidente, nós o convenceremos e vos poremos em segurança. E eles, recebendo o dinheiro, fizeram como estavam instruídos. E foi divulgado este dito entre os judeus até o dia de hoje. E os 11 discípulos partiram para a Galiléia, para o monte que Jesus lhes tinha designado. E quando o viram, o adoraram, mas alguns duvidaram. E chegando-se Jesus, falou-lhes, dizendo: é-me dado todo o poder no céu e na terra. Portanto, ide, ensinai a todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-as a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Amém.
Querido Deus Pai, no nome do Teu Filho amado Jesus, nós oramos nesse instante e pedimos a Tua graça, Senhor, a Tua graça reveladora, falando conosco, Senhor, através desse texto sagrado, desse texto bíblico, Senhor, que os nossos corações estejam abertos e ansiosos em ouvir a Tua voz falar aos nossos corações. Espírito Santo de Deus, mova os nossos corações, que nós estejamos sensíveis ao som da Tua voz, ministrando a Tua palavra a cada um desta igreja neste momento, Senhor, nesta noite, no nome de Jesus, amém. Irmãos, nós vimos aqui um fato que mexeu com toda a história do universo, da humanidade, um feito que virou do avesso, desavessou o que estava do avesso. Nós éramos perdidos, pecadores, estávamos presos e amarrados, acorrentados pelo poder do pecado. E Jesus veio ao mundo, diz a palavra de Deus, que Ele veio justamente para desfazer as obras do diabo. E essa obra aconteceu no momento em que o ser humano preferiu dar ouvidos à serpente do que ouvir a voz de Deus orientando sobre o que devia e o que não devia fazer. Cristo ressuscitou, mas antes dele ressuscitar, ele morreu, ele foi crucificado. Na sexta-feira, onde nós chamamos de Sexta-feira Santa ou Sexta-feira da Paixão, logo pela manhã, Jesus foi crucificado no Calvário. E todos ali acharam que Jesus havia sido derrotado, que tudo estaria perdido a partir da morte de Jesus diante do povo judeu e diante das autoridades romanas. E no sábado veio o silêncio. Silêncio esse que estava misturado com incerteza, angústia sobre o que viria depois, o que aconteceria. No Evangelho de Lucas, diz que o povo estava triste, porque achava que Jesus, de fato, libertaria o povo de Israel, porque ele havia feito grandes feitos diante de Deus e diante do povo. Isso está relatado lá em Lucas capítulo 24, quando nós vemos a passagem de Jesus no caminho de Emaús, aqueles homens entristecidos. E quando as mulheres vão até o sepulcro, elas ficam aterrorizadas. Se nós lermos os evangelhos, os 4 evangelhos, nós veremos que em cada evangelho dá um detalhe diferente do outro, onde unidos dá o relato certeiro sobre tudo aquilo que aconteceu com a morte e a ressurreição de Jesus. E aquelas mulheres estavam assim como aqueles homens também no caminho de Emaús. Elas estavam preocupadas porque pegaram o corpo do Senhor. Quantas vezes nós, como povo de Deus, assim como aquelas pessoas, quantas vezes nós nos esquecemos das palavras do Senhor Jesus Cristo? Quantas vezes nós nos esquecemos de que nós devemos viver sob o poder da ressurreição? A nossa forma de viver, irmãos, deve estar direcionada pelo poder da ressurreição de Jesus Cristo.
Se nós cometíamos atitudes desonrosas ou vergonhosas, hoje nós devemos agir e viver pelo poder da ressurreição do nosso Senhor Jesus Cristo. Aqui no texto nós vimos que as pessoas, as suas discípulas, haviam ido ao sepulcro para colocar incenso no corpo de Jesus. E isso era uma prática muito comum naquele período, principalmente na cultura judaica. Só que quando elas chegaram lá, como nós vimos no texto, Jesus não estava lá. Irmãos, Jesus, ele já havia ressuscitado. Nós, muitas vezes, procuramos Jesus no lugar errado. Aquelas mulheres estavam indo procurar Jesus, achando que Jesus ainda estava lá. Haviam se esquecido de que Jesus havia dito que no terceiro dia ele ressuscitaria. E muitas vezes nós, assim como aquelas mulheres, assim como aqueles discípulos também, nós queremos achar Jesus nos lugares errados. E onde nós podemos achar Jesus? É somente na igreja? Não, a gente pode encontrar Jesus em diversos lugares, mas a gente pode usar meios errados de querer ter um relacionamento com Jesus. Por exemplo, a gente pode querer estabelecer um relacionamento com Jesus fazendo aquilo que Jesus não diz para fazer e que os homens dizem que é correto fazer. Existem religiões que dizem estar procurando a Deus, quando na verdade coloca Jesus como um mero profeta. Você não está procurando Jesus no lugar certo, porque Jesus não é glorificado em alguns lugares. Em alguns lugares ele é colocado apenas como um profeta, como um homem que fazia milagres, e não como o Deus Todo-Poderoso. Existem lugares que dizem que você está procurando a Deus fazendo boas obras apenas. Com a prática de boas obras, você está se relacionando com Deus, quando na verdade o texto de Efésios diz que a fé não é pelas obras. A fé é uma graça, é um dom que vem de Deus, para que a gente não se ensoberbeça, para que a gente não seja arrogante, presunçoso. É uma dádiva do Senhor. Um outro fato sobre a ressurreição, que é o ponto principal da nossa reflexão de hoje, é de que a ressurreição de Cristo sempre irá causar impacto na vida das pessoas. A ressurreição do Senhor Jesus sempre vai causar algum tipo de impacto nas nossas vidas e na vida daqueles que conhecerem ao Senhor Jesus Cristo. É impossível, irmãos, conhecer a Jesus e continuar tendo a mesma vida. É impossível continuar vivendo uma vida de pecado depois de ter um encontro com o Cristo ressurreto. Porque eis que se faz nova todas as coisas. Um outro ponto, ainda sobre a ressurreição. Devemos estar prontos para explicar o motivo da nossa fé. É isso que Pedro diz em uma das suas cartas. Em 1 Pedro, capítulo 3, versículo 15. Pedro diz: olha, estejam sempre prontos, com mansidão, com tranquilidade,
para vocês responderem àqueles que perguntarem o motivo da sua fé. E o motivo da nossa fé é o fato de Cristo ter morrido e ressuscitado. Esse é um dos pontos basilares, é um dos pontos principais da fé cristã, de que Cristo ressuscitou e de que nós devemos ter essa consciência de que essa ação, esse fato transformou a nossa vida e que esse fato também é poderoso para transformar a vida de qualquer pessoa. Não é a vida de meia dúzia, não é a vida de um grupo de pessoas, é de qualquer pessoa que está debaixo do céu. A ressurreição de Jesus nos prova de que para Deus tudo é possível. Ainda que a gente olhe para algum vizinho, para algum familiar, e aos olhos humanos não consiga enxergar uma mudança, uma transformação de vida. Mas o próprio apóstolo Paulo, ele diz em um texto na sua carta aos Romanos, dizendo que aonde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Amém. E isso é por meio da obra redentora de Cristo na cruz e por meio da sua ressurreição. Quarto ponto sobre a ressurreição. A ressurreição de Cristo deve nos encorajar a uma vida de devoção. E o que seria uma vida de devoção? Uma vida de devoção é nós termos a consciência de que nós servimos a Deus e de que, servindo a Deus, nós fomos transformados e vivemos em constante transformação de vida, porque é um gerúndio, é uma continuidade que não tem fim enquanto estivermos vivos. Essa transformação só será consumada quando nós formos ressuscitados e vivermos na glória com o Senhor. Enquanto nós estivermos aqui, irmãos, nós viveremos sempre em transformação. E essa transformação é refletida por uma vida de piedade e devoção. É nós sabermos qual é o nosso papel, a começar na nossa casa. Qual é o nosso papel como esposo, como esposa, como pai, como mãe, como filhos, como irmãos e diante da sociedade como membro atuante para contribuir que nós tenhamos uma sociedade melhor, mais saudável, mesmo sabendo que nós estamos sempre remando contra a maré, mas é termos a consciência de que a nossa mente sã e a nossa espiritualidade saudável deve refletir com uma contribuição através das nossas atitudes, onde nós estivermos inseridos. É nós sermos um bom funcionário. Para quem é profissional liberal, é fazer um bom trabalho, preço justo. Para quem atua com cargos de chefia, é ser um bom chefe, um bom líder. Para quem é funcionário comum, é fazer da melhor forma. Tudo pelo poder da ressurreição. Sabendo que o nosso papel é representar o Senhor Jesus Cristo, que um dia ressuscitou para nos resgatar. E que enquanto nós estivermos aqui nesse mundo, nós devemos ter a consciência das nossas responsabilidades.
outro ato da ressurreição. Devemos ter prazer na comunhão com os irmãos. O que o texto sagrado diz? O texto disse que Jesus disse àquelas pessoas: vão a Galiléia e lá me verão. E aí a gente vê outros textos onde Jesus ressuscitou e Jesus está recomendando para que eles estejam juntos. E quando nós lemos no livro de Atos, capítulo 1, quando Jesus é assunto aos céus, Jesus diz àqueles discípulos: fiquem em Jerusalém, até que sejais revestidos de poder. Então Jesus está dizendo: fiquem em comunhão, fiquem ajudando mutuamente, até que vocês sejam revestidos de poder. Ali ele está dizendo que viria o Espírito Santo de Deus para que eles fossem revestidos de poder, e que depois eles deveriam ir por todos os lugares pregando o Evangelho. Mas enfatizo aqui a importância da comunhão entre os irmãos. A gente sabe que em todas as igrejas existem pessoas com diferentes formas de pensar. Mas quem foi que disse que o Evangelho nos recomenda e exige que tenhamos o pensamento engessado ou guardado dentro de uma caixinha padronizado? O desafio de ser igreja e viver a comunhão que a ressurreição de Cristo promoveu é justamente saber lidar com as diferentes formas de pensar e as diferentes formas de opiniões. Porque a igreja não é minha, a igreja não é sua, a igreja não é nossa. O dono da igreja é Jesus Cristo. E foi por isso que ele morreu e ressuscitou, para que ele tivesse um povo remido e resgatado pelo sacrifício dele. Então ele é o dono da igreja, ele é quem estabelece todas as coisas. Então aquele pensamento que de repente a gente possa ter, que eu não quero conversa com o irmão fulano ou ciclano porque ele pensa diferente de mim. Peraí, a gente não vive dentro de uma bolha, a gente vive com liberdade de pensar, e essa liberdade de pensar tem que estar sempre submetida à palavra de Deus. Se você gosta de azul e eu gosto de vermelho, o problema é de cada um de nós. A gente não deve ficar bicudo uns com os outros, porque você prefere pizza e eu prefiro coxinha, porque você prefere suco e eu prefiro refrigerante. Não, irmãos, a gente tem que estar em comunhão, saber lidar com as diferentes opiniões. Ou nós somos igreja remida do Senhor, ou nós estamos apenas brincando de igreja. E eu acredito que nós não estamos brincando e nem queremos brincar de igreja. Queremos viver a comunhão plena com o Senhor. Amém. Plena com os irmãos. E a partir do versículo 11, nós vemos que a liderança religiosa procuraram a guarda romana para suborná-los na questão da ressurreição de Jesus. Eles não queriam aceitar que Jesus havia ressuscitado. Eles não queriam dar o braço a torcer de que Jesus de fato era aquele que Moisés já havia mencionado em Deuteronômio, de que viria alguém semelhante a ele para falar das maravilhas de Deus e que faria grandes milagres. Mas não quiseram dar ouvidos à palavra que Moisés havia proferido lá em Deuteronômio. E assim, preferiram negar
a ressurreição de Jesus, subornando aqueles guardas sobre a questão da ressurreição de Cristo. E essa é uma mentira que ganhou muita força naquele período. E é uma mentira onde eles negam, onde eles falam que Jesus não ressuscitou. A negação da ressurreição de Jesus não foi só naquele período. Entra século, sai século, e é um assunto que vez ou outra é levantado sobre essa questão. Os teólogos chamados de teólogos liberais é um desses que trabalham nessa questão de dizer que Jesus, ele ressuscitou nos corações dos seus seguidores, de que Jesus não ressuscitou de fato e de verdade. Isso ganhou muita força do século XVIII para cá, com o período do racionalismo, com o período onde o avanço do estudo da racionalidade, da razão, começou a colocar em dúvida, a questionar os milagres descritos na Bíblia. Então, quando você vê alguém falando, mas devemos fazer uma releitura da Bíblia, sai fora. Quando alguém falar sobre releitura da Bíblia, irmãos, sai fora, cai fora mesmo. Porque essa releitura da Bíblia é questionar tudo aquilo que está descrito sobre os milagres, desde o Antigo Testamento até Apocalipse. Eles não só duvidam da ressurreição de Jesus, dos milagres de Jesus, mas duvidam de todos os milagres que aconteceram desde Gênesis. Falam que a travessia do Mar Vermelho não aconteceu de fato e de verdade como está descrito. Então a questão da ressurreição, vocês vão ver sempre pessoas questionando se de fato Jesus ressuscitou. E não é à toa que o ateísmo atualmente tem crescido de forma absurda. Pessoas que duvidam do poder de transformação do Evangelho. Pessoas que duvidam do Jesus, Filho de Deus. Alguns deles até acreditam no Jesus histórico, o Jesus que viveu e que foi um grande sábio, que expressou muita sabedoria na Palestina há 2000 anos atrás, mas que duvidam da sua morte e ressurreição. São pessoas que querem anular a fé cristã. E a fé cristã não pode ser anulada, porque o que levantam sempre são teorias. E teorias são coisas que não podem ser comprovadas, porque são teorias. A Bíblia Sagrada contém várias e várias passagens que são comprovadas arqueologicamente, que são comprovadas historicamente, e muitas coisas são evidenciadas através da nossa fé. A nossa fé é o que evidencia aquilo que habita dentro de nós. A convicção de que Jesus morreu e ressuscitou. A fé que habita em nós não é algo nosso mesmo, é dom de Deus. E se nós não crermos no poder da ressurreição do Senhor, precisamos rever a nossa fé, porque sem fé é impossível agradar a Deus.
sempre existirão teorias, e teorias sempre será teorias. Não há como comprovar. Nós sempre veremos, uma vez ou outra, de pessoas: mas o cristianismo é algo infundado. Como assim? Se existem pessoas que estudam a nulidade, tentando anular a fé cristã, o fato da ressurreição, também existem muitos estudiosos que comprovam, que dedicam as suas vidas, cientistas que dedicam a sua vida e para comprovar de que a fé é algo não só racional, mas que é verídico. 2 estudiosos que os irmãos podem procurar sobre esse sentido de comprovação sobre a vida de Jesus, a morte e ressurreição de Jesus, é o Marcus Eberlin e o Adalto Lourenço. São 2 nomes. E lá fora nós temos um com muita força, que é o William Lane Craig, que há mais ou menos 5 anos ele esteve aqui na Igreja Batista de Vila Mariana para falar sobre o estudo científico da veracidade da existência de Jesus. E tem também aquele filme Em Defesa de Cristo, que comprova cientificamente de que Jesus morreu e ressuscitou. Amém. Devemos crer. Da mesma forma como nós defendemos aqueles a quem nós amamos, nós devemos defender a existência de Jesus, a sua morte e a sua ressurreição. A ressurreição é uma das bases principais do cristianismo. Por isso, não devemos duvidar. Por que nós, vez ou outra, ouvimos pessoas que duvidam se de fato Jesus ressuscitou? E pessoas cristãs, pessoas que são batizadas, que já tiveram experiências com Jesus, mas basta alguém colocar uma dúvida, fazer uma pergunta, para colocar uma pulga atrás da orelha da pessoa e ficar: mas será que Jesus realmente ressuscitou? Devemos tomar cuidado com as dúvidas que nós temos. A ressurreição de Cristo prova que Jesus é o Todo-Poderoso. Ele mesmo disse: todo poder é-lhe dado nos céus e na terra. Então Jesus é todo-poderoso. Jesus não é um Deus escrito com um D minúsculo, não. Ele é Deus escrito com D maiúsculo, todo-poderoso. Amém. Glória a Deus. E quando eu falo D minúsculo, porque existe uma suposta Bíblia que coloca Jesus como Deus, mas um Deus minúsculo, fazendo referência a um Deus pequeno, a um Deus menor, quando na origem grega não tem como colocar algo nesse sentido. O Deus colocado ali no Evangelho de João, capítulo 1, no grego, é um Deus maior, com D maiúsculo, não com minúsculo. Não existe isso. Outro ponto sobre a ressurreição de Cristo é que ela nos motiva a pregar o Evangelho e a discipular os irmãos. E o que é discipular? Alguns de nós temos ouvido ultimamente sobre a palavra discipulado. E o que seria discipulado? Irmãos, discipulado é o ato de caminhar juntos, é o ato de ensinar o Evangelho, de compartilhar textos bíblicos, de compartilhar as minhas e as suas dificuldades, de caminhar junto no sentido de: Lucas, o que você precisa que eu ore por você? Isso e aquilo. Lucas, ore por mim no sentido A, B e C. E nós
caminhamos juntos, compartilhando do Evangelho, compartilhando das dificuldades, e eu fazer isso com o Marcelo, e o Marcelo, irmão, ore por mim nesse sentido, eu falar, Marcelo, ore por mim em tal sentido, e nós compartilharmos, e eu mandar mensagem, e eu receber mensagem, eu mandar mensagem para o Daniel, Daniel, estou orando pela sua vida nessa noite. Isso é discipulado, isso é princípios de caminhar juntos. Quando a gente abre a Bíblia Sagrada nos 4 Evangelhos, a gente vê Jesus dando aula de discipulado. Não tem nada extraordinário, é apenas caminhar juntos, é compartilhar das dificuldades, é pedir oração, é reconhecer quando você erra e falar, irmão, ore por mim, porque eu errei em tal sentido. É a gente compartilhar das nossas dificuldades, das nossas emoções, mas é algo que tem sido um desafio para muitas igrejas. Muitas igrejas falam sobre o discipulado como algo pronto, mas na verdade o discipulado é algo mais orgânico, é relacional, é nos conhecermos, é eu querer estar junto, é você querer estar junto com a irmã e compartilhar. Então, irmãos, a nossa igreja, durante esse ano, a gente vai falar bastante também sobre o discipulado. E a gente espera que os irmãos entendam o que é discipulado. E que o discipulado, ele deve ser vivido nos bastidores. O discipulado não se vive aqui no culto de celebração. O culto de celebração é uma consequência do discipulado. Mas o discipulado é nos bastidores, nas entrelinhas, é durante a semana. Então você deve estar aberto ao discipulado. E você deve estar aberto a discipular. Mas isso não é do dia para a noite. Jesus não implantou um discipulado do dia para a noite. Ele caminhou com os discípulos durante aproximadamente 3 anos e meio. E os seus discípulos discipularam outras pessoas pelo resto da vida, por muitos anos, até que se encerrasse um determinado ciclo e eles fossem para outro lugar e implantavam novamente a questão do discipulado. Então é nesse sentido que nós devemos entender e devemos estar abertos. Então, se alguém procurá-lo, se alguém procurá-la para um discipulado, estejam abertos, estejam abertas ao discipulado. Mas um discipulado não só formal, mas um discipulado mais orgânico, mais relacional, de compartilhar, de andar juntos. E assim como igreja, nós iremos crescer, porque nós vemos que a realidade da nossa igreja, assim como outras igrejas têm suas realidades diferentes uma das outras, nós somos um povo que conhece uns aos outros, na medida do possível. E nós começaremos a conhecer melhor, à medida que o discipulado for avançando. E isso vai impactar na relação da igreja, na relação de novos membros, na relação de estarmos entendendo o momento da igreja e recebermos novas pessoas e podermos ajudá-las também, encaminhá-las junto com elas no processo desse discipulado. E foi o que Jesus ensinou, foi o que Jesus mandou. Ele não orientou, ele mandou. Façam todas essas coisas como eu vos tenho mandado. Jesus não está dizendo, por favor, igreja, se possível, faça dessa forma. Não, Jesus está determinando, é um imperativo de Cristo, é um imperativo de Jesus. Preguem o Evangelho e discipulem, façam novos discípulos. Vamos crescer como igreja, vamos crescer no processo de crer nas Escrituras, no poder da ressurreição de Jesus. Outra certeza é que Jesus Cristo está conosco sempre, para que vivamos no poder da sua ressurreição todos os dias. Então, irmãos, para nós refletirmos,
nos impede de crer no poder da ressurreição? Porque muitas vezes nós temos dificuldades em traduzir a nossa fé pelo poder da ressurreição no nosso dia a dia. Porque nós, em alguns momentos, nós duvidamos que esse poder de ressurreição tem o poder de transformar casamentos, de ressuscitar casamentos, ressuscitar sonhos, ressuscitar relacionamentos, ressuscitar uma saúde que está debilitada. Jesus morreu e ressuscitou não só para que a gente tenha a vida eterna, mas que a gente também possa desfrutar de uma vida abundante neste mundo. Mas essa abundância não está traduzida em riquezas materiais, mas é em riquezas espirituais, de se contentar no Senhor pelo poder da sua ressurreição. É mesmo sabendo que nós estamos passando por tempestade, por maremotos, por tantas coisas terríveis, mas saber que o Cristo ressurreto está conosco. Amém. Glória a Deus. Oh, glória. É saber que a gente está desfalecendo na areia da praia. E aí a gente olha mais à frente e só vê um par de pegadas na areia. E aí a gente pensa que nós estamos ali sozinhos. E é como diz aquela canção: nós não estamos sozinhos. Na verdade, nós estamos desfalecidos e o Senhor é quem nos carrega no seu colo. Amém. Glória a Deus. Quantas pessoas aqui, irmãos, precisam de viver essa ressurreição? Eu preciso. Quantos aqui creem que Deus tem esse poder de ressuscitar aquilo que precisa ser revivificado? Vamos colocar de pé em nome de Jesus. Vamos orar. Creia no poder da ressurreição do Senhor. Creia, irmãos, que Cristo ressuscitou para te dar vida eterna, para restaurar as diversas áreas da sua vida, da minha vida. Cristo ressuscitou para ressuscitar as diversas áreas das nossas vidas. Então vamos orar ao Senhor. Coloque diante do Senhor a sua família, a sua vida. Coloque diante do Senhor a sua saúde, a saúde de um parente, de um familiar, o relacionamento, seja conjugal, seja um relacionamento de amizade, seja um relacionamento de pais e filhos. Mas coloque diante do Senhor nessa noite. E vamos confiar em Deus e acreditar no poder da ressurreição. Querido Deus e amado Pai, no nome do Teu Filho amado, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, nós nos colocamos nesse instante como igreja santa, reunidas neste lugar, Senhor. Queremos Te agradecer pelo grande milagre, pelo grande poder da Sua ressurreição, Senhor Jesus. Muito obrigado, Senhor, porque por meio da Sua ressurreição nós temos a nossa vida eterna assegurada pelo Senhor. Nós fomos transportados do mundo das trevas para o mundo da Sua eterna e maravilhosa luz.
obrigado, Senhor, e nós te apresentamos as nossas diversas dificuldades, Senhor, diante de Ti. Apresentamos os nossos casamentos, os nossos relacionamentos, apresentamos, Senhor, os nossos corações diante do Senhor e pedimos: ressuscita-nos, Senhor. Ressuscita, Senhor, os nossos sonhos. Ressuscita, Senhor, a vontade de viver de algumas pessoas que já têm perdido essa vontade de viver. Ó Deus, ressuscita, Senhor. Ressuscita e transforma situações. Transforma, Senhor, as dificuldades em bonança, ó Deus, em calmaria, Senhor. No nome de Jesus, esteja conosco em todos os instantes das nossas vidas, Pai. Ajuda-nos, Senhor, a entender o propósito da fé firmada no seu sacrifício, na sua morte e na sua ressurreição. Ajuda-nos, Senhor, a vivermos pelo poder da ressurreição, Senhor. Que nós sejamos bênçãos na vida de outras pessoas. Que nós possamos proferir palavras de ressurreição na vida de pessoas que estão mortas em seus pecados e delitos. No nome de Jesus. Ó Deus, que o Teu Espírito Santo continue a ministrar os nossos corações. No nome de Jesus, Pai. No nome de Jesus. Amém. Graças a Deus.